Xandão faz pirraça após ter uma ordem ilegal que ele emitiu sendo negada. Quem diria, né? Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. E a gente vê aqui, Moraes retalha Espanha e interrompe extradição de traficante por suposta falta de reciprocidade. Então ele acabou favorecendo um traficante e vamos entender por quê. A ação do ministro do STF ocorre depois de país europeu ver motivação política e negar devolução do jornalista Oswaldo Eustáquio. A gente tá vendo que foi-se a época que a gente falava em STF e imaginava uma corte jurídica, né? Hoje é um monte de políticos incompetentes, diga-se de passagem. Mais recentemente, o Alexandre de Moraes estava até indo nos três poderes, principalmente lá na Câmara, para pressionar os deputados para retirarem seus votos, as suas assinaturas do pedido de urgência da anistia. E aí agora a gente já vê ele fazendo pirraça, batendo o pé aqui, por quê? Porque negaram uma ordem ilegal dele. Olha só, quem que eles pensam que são para ficar negando as ordens ilegais do Xandão? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, interrompeu nesta terça-feira, dia 15, o processo de extradição do traficante Vasil Gergiev Valislav, um cidadão búlgaro, para a Espanha. Essa suspensão ocorreu porque o país europeu não enviou ao Brasil o jornalista Oswaldo Eustáquio numa suposta violação do princípio de reciprocidade do Tratado de Extradição entre os países. Então ele negou a extradição de um traficante, né? A gente já tem a noção do que é um traficante, por conta da negativa de uma extradição de um jornalista. Olha em que patamar que a gente chegou dessa ditadura da toga. Essa suspensão ocorreu porque o país europeu não enviou ao Brasil o jornalista Oswaldo Eustáquio numa suposta violação do princípio de reciprocidade. Eustáquio é réu em investigações por crimes como ameaça, perseguição e incitação ao crime. No entanto, espanhóis enxergaram possível motivação política no pedido de extradição e negaram a medida. Ou seja, o que a maioria dos brasileiros está percebendo, que essas medidas e essas ações autoritárias do STF são simplesmente ações políticas, é claro, a Espanha também percebeu. Só que tem muita gente aqui no Brasil que tá fechando os olhos para isso. É claro, esse pessoal já percebeu também que é uma corte política, todas essas motivações aí são políticas. Eles estavam negociando a questão da anistia, falando que iam reduzir as penas. Ué, então quer dizer que eles concordam que essa dosimetria que eles usaram nas penas foi só uma jogada política, né? Porque se eles podem negociar de acordo com o bel prazer, de acordo com a conveniência. Depois dessa negativa, a Espanha, Moraes determinou que o embaixador da Espanha no Brasil forneça informações em até 5 dias sobre o respeito ao tratado de extradição. Se o prazo não for cumprido, a extradição de Vasiliev será indeferida e o caso encerrado. Ou seja, ele já assumiu o controle do país, não tem mais essa... O presidente do Brasil já virou a nova rainha da Inglaterra, né? Porque não manda nada. Quem manda de verdade é o Xandão e essa corte aristocrática aí. A Espanha acusa o búlgaro brasileiro de transportar 52 quilos de cocaína em Barcelona em outubro de 22. A decisão, Moraes converteu a prisão preventiva do búlgaro em prisão domiciliar no Brasil com uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, determinou que o Ministério da Justiça do Itamaraty recebam notificações para comunicar a decisão ao governo espanhol. Então a gente já vê, essa corte virou uma corte política. O Xandão assumiu os poderes de supremo ditador dessa republiqueta de banana e tá mandando em todo mundo, tudo e todos. Então ele faz o que quiser, apronta, com o risco de uma crise diplomática entre o Brasil e a Espanha por conta desses caprichos desses togados. Então a gente já assumiu que tá realmente numa ditadura da toga, eles ainda estão tentando colocar um verniz de, entre aspas, né, salvando essa, entre aspas, democracia brasileira, e esse aspas, sim, é de um canal do Ancapso, que ele, adorei essa forma dele falar, né, esse, entre aspas, a República Brasileira. Eu acho muito legal as informações que ele traz e muito me baseia aqui nele. E a respeito desse assunto, Brasil realmente é terra para bandidos. Infelizmente, a gente teve aquele caso lá onde o Lula concedeu asilo para o César Battisti, que era um terrorista internacional. Teve também o caso mais recente, onde o Lula mandou um avião da FAB para poder ir lá resgatar uma ex-primeira-dama que estava sendo acusada de corrupção para que ela não fosse presa e oferecendo asilo aqui no Brasil também. Então, não dá para levar a sério um país desse, onde um juiz, um ministro da Suprema Corte se orgulha em ter desmantelado um sistema contra a corrupção, né, que foi a Lava Jato. Gilmar Mendes disse com orgulho que está feliz que ele conseguiu realmente destruir a Lava Jato.
não dá pra realmente a gente ter muitas esperanças com um país como esse. Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui nos comentários, bem como outros assuntos e notícias pra gente comentar aqui também. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.